Pode começar? Bom dia a todos e todas. É uma honra ser mediador dessa mesa entre a história e a economia, o método histórico estrutural em Celso Furtado. Vocês me ouvem? Bom dia a todos e todas. Estamos dando continuidade ao nosso evento, seminário, exposição, Celso Furtado para Além da Fantasia, na parte da manhã de hoje, uma quinta-feira chuvosa aqui em Campinas. Nós teremos a mesa entre a história e a economia, o método histórico-estrutural em Celso Furtado. Temos aqui a alegria de ter os três palestrantes que estarão conosco, o professor Maurício Coutinho, professor do Instituto de Economia da Unicamp, todo mundo que passou pela escola, passou pelos cursos de História Econômica e de Pensamento Econômico do professor Maurício Coutinho, a minha querida amiga Renata Bianconi, professora visitante do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Alfenas, e o professor Carlos Pinto-Feld, querido Carlinhos, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente do Instituto do Centro Celso Furtado, Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Então, nós temos uma mesa com três estudiosos da obra de Celso Furtado e que seguramente vai dar um bom debate. Vamos seguir as apresentações aí de em torno de 25 minutos, na ordem que eu citei os professores, então começando com o professor Maurício, depois com a professora Renata e depois com o professor Carlos, e eu tentarei fazer aí uma primeira pergunta, síntese, e depois passo a palavra para o público. Então, professor Maurício Coutinho, a palavra é sua. Bom dia. Prazer estar aqui nesse seminário, tanto pela proposta, pelo conteúdo do seminário, quanto pelas presenças de colegas e alunos, para falar de um tema, não digo apenas importante, mas interessante. Essa nossa mesa, o título é História e Economia. Em se referindo a Furtado, é mais ou menos simples ou mais ou menos evidente, porque o texto dele de maior divulgação é Formação Econômica do Brasil, enfim, que é uma retrospectiva, um modelo da história econômica brasileira. Mas essa questão da interação entre economia e história, ou levar em questão o fenômeno histórico para tratar de assuntos econômicos, eu acho que é uma característica geral, certamente, do pensamento da CEPAL, com ou sem a inclusão de Furtado. Se nós pegarmos, por exemplo, um dos fundadores da CEPAL, o primeiro supervisor-geral da CEPAL, o grande, imenso economista Raul Prebisch, o Raul Prebisch e a CEPAL e os temas que ele propõe à CEPAL têm ressonância histórica. Por exemplo, os textos fundadores do Prebisch para a CEPAL, que dizem respeito a dilemas da processo de industrialização no pós-guerra, naquelas circunstâncias do pós-guerra, que eram as circunstâncias em que a CEPAL estava sendo fundada, 1949, e operaria as décadas de 50, 60. Então, o tema é a América Latina do pós-guerra, como analisarmos a região, como propormos política econômica, como fazermos formação de economistas, e é claro que as respostas de política econômica são específicas a situações determinadas, e essas situações determinadas levam tem em questão o ambiente histórico. Não esqueçamos que o Prebisch inicia a sua carreira, ou leva logo a carreira às alturas na Argentina, ainda na década de 30, na temática monetária na Argentina, é um dos fundadores do que veio a ser o Banco Central da Argentina,
E aquela era uma época bem característica, década de 30, dilemas monetários e cambiais. E é claro que as respostas de Prebisch aos dilemas argentinos, naquela ocasião, tinham a ver eram totalmente relacionadas ao contexto, que é o contexto da Grande Depressão, ou imediato pós-Grande Depressão. Do mesmo modo, quando da fundação da CEPAL, a industrialização por substituição de importações não é uma industrialização em geral, é uma industrialização específica. E, no contexto da CEPAL, analisada em um ambiente específico, que é o ambiente da América Latina. Eu gosto muito, leio e releio e recomendo a leitura dos textos polêmicos, ou da polêmica, a famosa polêmica entre Prebisch e Weiner, textos que saíram publicados na Revista Brasileira de Economia, e a resposta do Weiner, do Prebisch às críticas do Weiner. No fundo, o Weiner apresentava um modelo geral de comércio internacional e a resposta do Prebisch continha vários elementos, mas dizia que o modelo geral não descrevia a situação presente da América Latina. Estavam numa polêmica sobre deterioração dos termos de troca ou não, o efeito disso sobre taxa de câmbio e restrições cambiais. E é claro que esse tema, que era um tema quente das restrições cambiais, esse tema ecoa dilemas antigos. Se nós formos por pré-30 e vamos nos restringir à América Latina, especificamente ao papel do Brasil, né? Dominância até a Primeira Guerra, dominância do padrão Libra-Ouro. Sim, mas o Brasil, ao longo de sua história econômica, peguemos o período cafeiro, faz um entra e sai do padrão Libra-Ouro. Logo, para nós entendermos a acomodação do Brasil ao regime cambial, as circunstâncias históricas são devidas. E também, para não ficarmos apenas enfurtados, se nós ingressarmos na CEPAL e nos times da CEPAL, vejam que nós temos textos de natureza histórica, explicitamente de natureza histórica, pelo menos voltados a uma interpretação da história econômica, pelo menos além do Furtado, Sunkel tem sobre o Chile e diversos textos sobre a inflação chilena e latino-americana que tem natureza histórica, voltados à realidade, ou tentando mostrar como o aparato teórico geral descrevia ou não descrevia a realidade latino-americana. O próprio Aníbal Pinto tem alguma coisa a respeito. Posteriormente ao Furtado, Ferrer, na Argentina, faz um texto de história econômica argentina, estimulado pelo texto Formação Econômica do Brasil, do Furtado. Ou seja, a dimensão histórica está sempre presente. No caso de Furtado, seria um pouco chover no molhado, por que razão? Isso fica muito claro nas suas memórias, ou para quem acompanha a carreira do Furtado, porque a preocupação dele com a história é anterior à CEPAL, a tal ponto. Rosa ontem na apresentação mencionou a ida dele à Europa pós-guerra para fazer o seu doutoramento, a tal ponto que o doutorado dele é uma peça histórica, voltada às circunstâncias da América Latina, Cana, comparações, Brasil e Centro-América, mas é uma peça histórica, que pouco tem de teoria econômica, mas é uma peça histórica desenvolvida sob orientação do Bier. O Furtado, pós-tese de doutoramento e pós-entrada na CEPAL, concomitantemente à entrada na CEPAL, eu acredito que representa o mergulho não só de um apreciador da história, mas de alguém que já se envolver em estudos e práticas acadêmicas na área de história, com sua tese de doutoramento, mas eu acho que é um banho do Furtado como economista. Por que razão? Claro, porque a CEPAL, e particularmente na década de 50, era, digamos, a Universidade de Economia da América Latina. Eram lá reunidos grandes economistas que tinham... A CEPAL própria recebia muitos visitantes internacionais para debater temas econômicos. Ela, sendo um organismo da ONU, a interação com a literatura econômica internacional era permanente o tempo todo. E é claro que a resposta, ou a necessidade, por funções da CEPAL, de dar resposta a demandas nacionais sobre problemas de desenvolvimento, de política econômica, exigem um aparato teórico em teoria econômica,
E o Furtado fica mergulhado nisso, naquele sistema CEPAL, não só produzir relatórios, como apresentar peças sobre países específicos. Algumas delas nós viemos até mesmo a tomar conhecimento delas, não da existência, mas a podermos ler essas peças depois, a famosa peça sobre a Venezuela, ou ainda a famosa peça sobre México e Furtado e Noyola, não é? A peça sobre México e os conflitos que poderia ocasionar com o governo mexicano a publicação daquela peça sobre economia e política econômica. Então, é um mergulho na temática econômica. Eu diria até que o Furtado, historiador, mas isso é uma presunção minha, se torna um Furtado economista na CEPAL, nas práticas da CEPAL, e na necessidade de estabelecer formulações, e além disso, de ensinar, e além disso, de acomodar tensões regionais. Repito, a CEPAL é a escola de formação dos economistas latino-americanos, naquela época, e entra nisso uma preocupação que era bem típica da época, do pós-guerra, que é a preocupação com o planejamento, ou com a racionalização da política econômica, que era um tema internacional de época, e que a CEPAL absorve, e procura vender aos governos de alguns países da América Latina. No fundo, o planejamento primeiramente, ou antes de mais nada, uma tentativa de estabelecer algumas políticas econômicas mais racionais, tendo em vista os dilemas dos países latino-americanos nessas circunstâncias. Alguns desses países impulsionando o processo de industrialização, outros nem tanto. Depende do tamanho, da dimensão do país, das tradições, das origens, mas essa é a questão. Pois bem, essa perspectiva é que me parece fundamental, e aqui permaneço ainda confortado, essa perspectiva que é a imersão da discussão econômica na temática histórica. Isso se torna evidente no texto importante, Formação Econômica do Brasil, que é publicado e divulgado em 1959, mas é anterior, como eu disse, e se manifesta, por exemplo, para quem gosta de recuar um pouquinho, não é? No texto que o Furtado escreve em 1954, A Economia Brasileira, que é uma antessala de Formação Econômica do Brasil, que será feita bem depois. Então, esse texto, Economia Brasileira, que ele publica, paga a publicação e tal, não é? É um texto muito interessante, porque se nós formos ler tanto o prefácio de A Economia Brasileira, que só sofre uma edição, eu acho que depois Furtado resolve não aperfeiçoar pela publicação de Formação Econômica do Brasil. Mas se nós formos ler isso e também memórias biográficas, o Furtado diz alguma coisa, eu não vou expressar com a elegância dele, não é? Ele estava na ocasião no Rio de Janeiro, no trabalho com a CEPAL-BNDE, e diz alguma coisa como: eu ficava irritado com discussões, ele não usa o termo amadora, aquelas discussões amadoras sobre realidade política econômica. Então, assim, de cafezinho ou pós-serviço, imagino, no centro do Rio de Janeiro, saindo do BNDES. Então, eu resolvi fazer esse texto aqui, que é A Economia Brasileira, que é uma obra magnífica, não é uma obra magnífica. E, repito, é uma obra interessante porque a par dos capítulos sobre evolução da economia brasileira, que depois seriam transpostos e aumentados para a formação econômica do Brasil, tem dois textos de caráter geral, amplo, que são o primeiro e o último capítulo, que são textos um pouco mais conceituais ou históricos no sentido geral, mas não são textos específicos sobre o Brasil. Ou seja, é um eco das discussões da CEPAL eu diria, com um verniz, ou mais do que um verniz, com uma pegada mais forte de Furtado, que era um apreciador de história e gostava de formular modelos de explicação histórica, esses modelos de explicação histórica ecoando variáveis e categorias da economia, correto? Isso aparece de modo claríssimo no Formação Econômica do Brasil, mas só para nós ficarmos em Formação Econômica do Brasil. Quem lê Formação Econômica do Brasil fica surpreso em várias dimensões.
Uma das dimensões é que os últimos capítulos, que se aproximam da época em que o livro foi escrito, apontam para os dilemas da economia brasileira e da política cambial no pós-guerra, os grandes dramas da economia brasileira. Então, um texto sobre história econômica, mas refletindo as preocupações com os dilemas da industrialização brasileira naquele momento ou nos anos imediatamente anteriores. Perfeito? Então, é importante nós notarmos que, mesmo nesse texto de reconstituição histórica e de modelagem histórica, o Furtado está com os olhos também no presente e procura terminar no presente. Eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, que é a presença nos textos do Furtado, eu acho que de outros autores da CEPAL também, mas do Furtado especificamente, da dimensão política. O que transparece não apenas nos textos mais evidentes, né? Digamos, os textos de Furtado sobre o Nordeste, a dimensão política é evidente, né? E muito mais ainda após a participação dele na Sudene. Mas também peguemos formação econômica do Brasil, a economia brasileira. Ao longo do período do café, dominância do café na economia brasileira, o entra e sai do padrão Libra-Ouro, fica no Libra-Ouro quando dá, sai do Libra-Ouro quando não dá. As conquistas dos produtores de café com o Acordo de Taubaté, o que acontece após o Acordo de Taubaté, nós temos ali dilemas políticos sobre comando na economia brasileira e soluções aventadas para esse comando, e particularmente soluções aventadas, eu não diria impostas, mas que imperam, porque nós temos uma categoria política de força, que é a dos produtores de café, exportadores de café. Perfeito? Com força sobre a política econômica ao longo de todo o século XX. Pois bem, se nós formos para o pós-30, fiquemos ainda em formação econômica do Brasil, a economia brasileira. O Furtado começa analisa sempre como os dilemas de cambiais e as mudanças na taxa de câmbio agora afetam não apenas os produtores do café e os produtores rurais, mas também uma crescente população urbana. E mesmo produtores urbanos, nós temos alguma indústria de produtores urbanos. E como aquelas demandas sobre taxa de câmbio afetam diferentemente exportadores rurais e população urbana, e como começa a emergir uma classe de pessoas nas cidades, tanto os proprietários quanto mesmo consumidores, ou mesmo a classe média, cuja voz na disputa em torno dos dilemas cambiais é imensa. E nós temos ali claramente um quadro político estabelecido por Furtado. Quer dizer que a obra dele tem a dimensão histórica e a dimensão política sempre presente. Talvez nos textos posteriores dele, da década de 70, essa dimensão política transborde, não é? Por ser tratada explicitamente, mas mesmo antes, não é? Mesmo antes, perfeito? Vejam que esses movimentos de caráter histórico e político, eles são, e em interação com variáveis econômicas, eles retroagem, são montados. Por exemplo, quando o Furtado descreve as características da economia canavieira, ele chama a atenção para o transbordamento da população, seja população escrava ou ex-escravos e tal, para o interior, constituindo o que ele denomina de uma economia ou de um setor, uma economia de subsistência. Subsistência quer dizer de baixo nível de produtividade, não é? Porque, como ele diz, e era notório, o gado que se consumia nas cidades muitas vezes vinha do interior. Se é vendido na cidade, não é de subsistência. Mas nós temos população sendo aglomerada. Ora, esta população... Estou apertado no tempo? Pelo que eu vi aqui, tem 10 minutos. Ah, não, está ótimo. Essa população transborda para a cidade depois, para as cidades, e vem a compor a população urbana. O nosso processo de industrialização é um processo de industrialização com captação de mão de obra excedente. Quem acompanha a biografia do Furtado sabe que ele e Noyola depois tem um certo
sabor amargo e o Sunkel também, né? Um certo sabor amargo em função de não terem sido eles os proponentes de modelo de crescimento com oferta limitada de mão de obra, que consagra Lewis depois, né? Mas, enfim, é a ideia, é um modelo de crescimento com oferta abundante de mão de obra, embora eles discordem de Lewis em várias partes, e o Sunkel especificamente tem textos críticos a Lewis, por essa razão, esse queixo, inclusive, de Lewis não ter dado a eles o tratamento devido e ter sido um crítico dos teóricos latino-americanos e tal. Mas, vejam, então, a ideia de um modelo de excedente com expulsão de mão de obra rural para as cidades, o Furtado formula, mas que mão de obra é essa? Aquela que foi formada historicamente no interior, pelo fato de a agricultura de exportação não ter conseguido absorver a população em tarefas produtivas e tal. Quer dizer, tem uma dimensão política e econômica nisso perfeita, né? Perfeita. A mão de obra excedente é isso. Eu chamo a atenção para o fato de que, mais tarde, nos anos 60, eu diria, final da década de 60, os nossos sociólogos penetrariam com força nessa ideia de população excedente urbana. Inclusive, se cria uma discussão em torno do que era chamado de marginalidade urbana. Mas quem é essa população? É aquela população descrita por Furtado, que historicamente vai para o interior, depois vai às grandes cidades e tal. Bom, a incorporação pelo Furtado de categorias, algumas bem claras da teoria econômica, é evidente. A formação econômica do Brasil, assim como a economia brasileira, é bem ao gosto dos economistas da CEPAL, um livro em que a ideia de multiplicador, o multiplicador keynesiano, bate sino o tempo todo na formação econômica do Brasil. Vejam, por exemplo, Furtado tem até alguns esquemas, economia monetária e não monetária. Né? A economia escravista é não monetária, é monetária da porta para fora, né? Porque exporta e são as divisas, mas essas divisas são absorvidas seja no pagamento das dívidas da cana, seja no consumo de luxo dos proprietários, dos produtores de cana, e assim vai. E as trocas internas são escassamente monetárias. Digamos, na economia canavieira, não estou debatendo se isso é uma descrição acurada, mas por que uma economia, o Furtado insiste em economia não monetária? É simples, sem moeda não tem multiplicador keynesiano. Uhum. Então, aquela economia interiorana não multiplica a renda, perfeito? E a economia, mesmo a economia urbana canavieira, é muito pouco monetarizada ou monetizada na visão do Furtado. É claro que isso passa a mudar, após os anos 30 muda radicalmente. Antes disso ainda, por que razão Furtado dá quando trata da economia do café? Ele fala muito sobre café, mas ele não fala muito sobre o café escravista. Por que razão? Porque a economia escravista é uma economia sem multiplicador. E dá um destaque tremendo a uma questão importantíssima, que é a formação do mercado de trabalho a partir do café. Imigração de mão de obra e formação do mercado de trabalho a partir do café. Vejam os capítulos em que ele se deleita com o fato de que, sendo ou não pagos salários aos migrantes italianos, alguma forma de pagamento havia, se transformava em dinheiro, e animava as cidades do interior, e animava São Paulo, etc. Tá? Então, essa questão, economia monetária, não monetária, eu acho, né, que em Furtado ecoa muito o multiplicador. Tá? Do mesmo modo, na década de 60, o Furtado introduz nos seus textos, a partir do desenvolvimento da estagnação da América Latina, uma ideia que ele menciona, ecoa um pouco as discussões feitas nos Estados Unidos por Stephen Heimer, particularmente, sobre multinacionais. Então, abre os olhos para as empresas estrangeiras, que, aliás, já estão há mais tempo no Brasil. Então, é um fenômeno histórico, talvez tenha passado desapercebido antes, já era evidente, penetração das multinacionais. Ora, isso é uma característica dos anos 50 e 60, e por aí se propaga. O que vai levar, posteriormente, a outras conclusões, por Furtado, que vão desembocar
no análise do modelo brasileiro, no mito do desenvolvimento, que é sobre o papel das multinacionais, e também a questão dos padrões de consumo, e quem determina os investimentos. E isso está associado também ao seu modelo de estagnação, que é em torno do impacto disso sobre os investimentos, da tecnologia sobre os investimentos, perfeito? Coisas que ecoam. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho o modelo de estagnação. O que eu acho fantástico no modelo de estagnação é que o Furtado resolve. Após ter sido um cultor do multiplicador, ele se torna faz uma versão bem própria dele por alguma coisa que na economia do pós-guerra era tratadíssima nos anos 50, que é a interação multiplicador-aceleradora. Ele não dá esse nome, mas é aquilo, não é? Que vai, no entanto, no Brasil, na América Latina, produzir outras coisas, as quais levam à estagnação. Ora, mas eu chamo a atenção de vocês, por mais discutido que tenha sido o modelo de estagnação, e eu não vou entrar nessa discussão, se nós pegarmos o volume, sofrimento e estagnação, o ensaio de número 3 é o que contém o modelo. Mas os outros ensaios, são 5 ou 6 ensaios, fazem uma descrição histórica e uma reformulação, e mesmo o ensaio 3, o que ele tem de mais bonito, na minha opinião, é uma reformulação do modelo de Furtado para a história econômica brasileira com multiplicador e acelerador, ou com a interpretação que ele dá multiplicador e acelerador. Eu acho algumas explicações que ele dá, por exemplo, pertinentes ao plantio do café, as características do investimento em café, do ponto de vista da criação de capacidade produtiva e, simultaneamente, de aceleração do crescimento econômico, porque é um elemento de demanda efetiva. Ele reaprecia o modelo ali formulado, é o velho modelo de formação econômica do Brasil, velho, não tão velho, mas já apresentado, mais ou menos. É um outro modelo, com algumas outras variáveis econômicas, as quais, por sua vez, foram apropriadas por ele a seu modo e, portanto, o levaram a uma reapresentação de sua modelagem histórica. Logo, as características do estruturalismo uma das características do estruturalismo. O estruturalismo, eu acho que o termo se fixou mais no debate inflacionário. Eu próprio estava lendo alguns textos do Mauro Boyanovski sobre o Sunkel. O Sunkel foi um autor que escreveu muito sobre inflação, né? A preocupação dele era inflação. Então, o termo estruturalista surge aí, a divisão entre monetaristas e estruturalistas, parece que, inclusive, isso é uma criação latino-americana e tal, perfeito? Então, o estruturalismo tem a ver muito com essa ideia daqueles que combatem o monetarismo, ou a visão mais dos países centrais sobre como deveríamos nos comportar em relação às nossas pressões inflacionárias, perfeito? Então, eles têm uma outra visão, o Sunkel tem, Furtado tem também, apresenta no livro dele, Mesma Formação Econômica do Brasil, uma outra versão sobre o processo de expansão monetária, o qual, por sua vez, tem a ver também com o sistema bancário brasileiro e com as dificuldades de expansão do sistema de intermediação financeira no Brasil, etc, etc. Mas o estruturalismo, então, cujo parece, pelo menos o difusor da ideia estruturalista, é o debate sobre a inflação. No entanto, na CEPAL transborda o debate sobre a inflação e adquire essa dimensão de levar em conta aspectos históricos, políticos, e não acreditar que a explicação econômica possa ser dissociada deles. Se nós pensarmos que, além de explicar o mundo, a função dos economistas... Não, estou cortando, estou encerrando. A função dos economistas havia um pragmatismo, propor medidas de política econômica que favorecessem a expansão da renda nacional e a eliminação da pobreza, que se acreditava seria um dos resultados da industrialização. Pois bem, se a função dos economistas é interferência nos debates de política econômica, o olho tem que estar muito aceso para as circunstâncias históricas, políticas e também para o instrumental analítico que a velha economia e a nova economia fornecem. Essas são algumas das características, a meu ver, da ideia de método histórico estrutural e de como o que Furtado fez, ou como Furtado aplicou este método. Obrigado.
Muito obrigado, professor Maurício Coutinho. Queria lembrar que nós temos a exposição, né, do seminário, junto com o seminário, nós temos a exposição que está sendo realizada no auditório Jorge Tapia. Então, convido a todos que estejam aqui em Campinas, que estejam presentes, passar na exposição, que ficou muito bonita. Uma exposição que resultou de um trabalho coletivo do Instituto de Economia, do IEB, da Unifesp, da Universidade Federal do ABC, do Centro Celso Furtado, da Biblioteca Brasiliana e da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com base no acervo do Celso Furtado, biblioteca e documentos pessoais que se encontram no IEB. Então, um convite para visitar a exposição. Ontem, para aqueles que estão chegando agora, nós tivemos a abertura e tivemos uma primeira mesa na parte da tarde sobre o acervo do Celso Furtado no IEB, com a presença da Rosa Freire da Guiar, que está aqui conosco novamente, acompanhando o seminário, nossa ilustre convidada, e com a Elizabeth Marim Ribas, que é a funcionária do IEB, que é a alma por trás da construção, né, da organização do acervo do IEB, junto com um conjunto de alunos, professores e técnicos e técnicas da biblioteca e do arquivo no IEB. E estamos aqui na mesa entre a história e a economia, o método histórico estrutural. Vamos agora passar a palavra para a professora Renata Bianconi. A gente definiu mais ou menos um período de falas de 25 minutos, mas ninguém vai interromper, não interromperei, só passarei aqui um papelzinho de maneira sutil, de maneira que nós possamos ter um debate, né, ao final da sessão. A palavra é sua. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Bom dia a todos. É um prazer estar participando dessa mesa. Agradeço pelo convite. É um prazer participar com o professor Maurício Coutinho. Professor... Não, eu acho que sou eu mesmo. Assim vai? Então, estava só agradecendo o convite, né, que é um prazer participar dessa mesa com o professor Maurício Coutinho, professor Carlos Pincusfeld, professor Alexandre Barbosa. Obrigada pelo convite aos organizadores. E eu vou falar um pouco, se eu estiver me afastando, vocês me avisem, por favor. Eu vou tentar falar sobre o tema, o método histórico estrutural, e eu vou tentar falar um pouco de uma contribuição do Furtado ao método histórico estrutural. Para introduzir o tema, eu vou lembrar que o Furtado, numa carta, lembrando da importância da correspondência intelectual para a gente conhecer nessas facetas da obra, né? O Furtado ele destaca duas contribuições dele ao pensamento latino-americano. Numa carta ao Joseph Love, de 82, ele diz que Será que é melhor eu segurar o microfone? É melhor, né? Estou vendo que eu não falo muito alto. Bom, então, Bom, que aí vai ficar na minha frente, não vai? Bom, desculpem aí a parte técnica. Bom, o Furtado ele descreve, ele destaca essas duas contribuições dele ao estruturalismo, ao pensamento estruturalista. Ele diz que uma primeira foi a caracterização do subdesenvolvimento como uma conformação estrutural que tende a se reproduzir. Então, nessa questão histórica, né, presente aí, e a ligação entre o perfil da demanda, a tecnologia e a repartição da renda. Então, primeiro, o subdesenvolvimento como uma conformação estrutural que tende a se reproduzir, e a ligação entre o perfil da demanda, a repartição de renda e tal, da renda que está presente muito nesses textos a partir da década de
60, 70 e tal, né? E ele diz que uma súmula, um resumo dessas ideias, está no Subdesenvolvimento e Dependências, Conexões Fundamentais, que é o segundo capítulo do Mito do Desenvolvimento Econômico, né? Que é um livro ao qual a gente vai voltar aqui e em outras sessões também, né? Isso para dizer quais são as duas contribuições às quais ele chama a atenção, né? E aí eu vou falar de alguns estudiosos que chamam a atenção para uma terceira dimensão, né? É um terceiro aporte do Furtado para a abordagem estruturalista. O Ricardo Bielchowski, por exemplo, e aqui eu estou me referindo a textos do Bielchowski de um livro em comemoração aos 80 anos do Furtado, fala de um terceiro, o Bielchowski menciona 3 aportes do Furtado à abordagem estruturalista. Um primeiro sendo a inclusão da dimensão histórica, um segundo, a análise das relações entre crescimento e distribuição de renda no subdesenvolvimento, né? E ele fala de uma terceira contribuição, e aí eu cito o Bielchowski, né? Que é a de que o subdesenvolvimento da América Latina corresponde a um certo sistema de cultura, que no plano material imita o sistema produtivo e o padrão de consumo dos países centrais, e no plano não material é um sistema cultural travado, que não consegue plasmar uma identidade própria, uma trajetória alternativa para o desenvolvimento econômico dos nossos países, né? O Bielchowski em si, ele menciona esses 3 aportes, ele desenvolve mais os 2 primeiros, né? Mas outros autores, por exemplo, o Otávio Rodrigues, é quem vai mais desenvolver isso, e aqui eu menciono inicialmente um texto dele com o Oscar Burguenho, desse mesmo livro de homenagem aos 80 anos do Celso Furtado, que foi publicado em 2001, e depois também no livro Estruturalismo Latino-Americano, que aí já é de 2006, né? Chama atenção para essa dimensão também, para esse aporte da obra do Furtado, né? Eles dizem que o Furtado, que no estruturalismo latino-americano, essa conexão explícita entre cultura e desenvolvimento é um elemento particular da obra do Furtado, né? E que, para o Furtado, o desenvolvimento, então, deve ser visto como o enriquecimento, aí eu cito, o enriquecimento da cultura globalmente considerada, né? Então, esses vínculos entre desenvolvimento e cultura que eu queria chamar a atenção, né? Essa questão da imitação de padrões de consumo e penetração de ideias e valores estrangeiros, por um lado, né? E, por outro lado, se chama a atenção para essa questão dos meios e fins no desenvolvimento, nessa transmutação dos meios do desenvolvimento, do avanço tecnológico, da acumulação, elementos da cultura material, essa transmutação desses meios em fins mesmos do desenvolvimento, né? No sentido de obscurecer o que deveriam ser os fins. Esses meios obscurecem, transformando-se em fins, eles obscurecem o que deveriam ser os fins últimos do desenvolvimento, ligados ao enriquecimento mais amplo da própria existência humana, né? Questões ligadas à cultura não material, aos valores e tal. Então, é nesse sentido que se destaca que o Furtado ele enriquece a abordagem histórico-estrutural, também destaca isso, voltando ao livro O Estruturalismo Latino-Americano, tem um prefácio, né, do Fernando Henrique Cardoso, ele também salienta isso, né, que o Furtado enriquece essa abordagem histórico-estrutural, realçando a importância dos fatores culturais no processo civilizatório típico do capitalismo, né? Então, vale lembrar também que são diversos outros autores realizam trabalhos enfatizando essa questão cultural na obra do Furtado. Vale enfatizar o César Bolanho, que estuda o conceito de cultura em Furtado, e diversos outros que, a partir desse início dos anos 2000, colocam em destaque esse aporte do Furtado ao estruturalismo, né? Então, o que eu queria destacar é esse aporte do Furtado ao estruturalismo, essa conexão entre cultura e desenvolvimento, né? Como essa dimensão cultural vai ganhando, como já foi destacado ontem, né, pela Rosa, como essa dimensão cultural vai ganhando mais força, né, na obra, mais ênfase, né? Para se tentar compreender ou se avançar na compreensão dos problemas e possíveis
caminhos para a superação, né, do subdesenvolvimento. E a partir da cultura, se a gente vai tratar dessa questão da cultura, o problema da dependência aparece muito forte. Isso vai ser tema de outras mesas aqui, mas falando de cultura, a gente tem que falar de dependência, né? E essa questão da dependência que está presente na obra do Furtado, está sempre na CEPAL, e a obra do Furtado, essa é uma questão sempre presente, mas ela ganha novos contornos a partir dessa obra da década de 70, né? Das obras da década de 70, que eu mencionei o mito inicialmente, né? Então, questão cultural, dependência e também a dimensão ambiental vão sendo incorporadas, né, todas essas dimensões na obra do Furtado, nessa tentativa ou nessa busca por formas de se pensar considerando o contexto, a evolução da economia internacional, considerando o surgimento das multinacionais, considerando a presença delas na industrialização latino-americana, etc., se busca novas formas, né, para se compreender esses dilemas do subdesenvolvimento e, como eu disse, as possibilidades da sua superação, né. Então, esses temas têm ganhado a atenção dos pesquisadores já há alguns anos, né, essas dimensões cultural, ambiental do desenvolvimento, e eu chamo a atenção para elas aqui também, pensando que isso confere uma atualidade, né? Por isso que a gente deve continuar estudando essas dimensões do pensamento do Furtado, porque isso imprime uma grande atualidade ao pensamento do Furtado, né? E demonstram, né, e mostram a relevância dessas reflexões para a gente pensar questões muito atuais, questões relativas ao subdesenvolvimento, mas, como eu vou tentar apontar rapidamente, questões relativas ao próprio desenvolvimento em geral, né? Ele traz discussões sobre os próprios destinos da civilização, a necessidade de se pensar né, nos destinos dessa civilização industrial, essa civilização contemporânea, como a gente vive, enfim, como é necessário repensar isso, né? Bom, então, voltando ao que ele fala nessa carta ao Joseph Love, né, suas contribuições ao estruturalismo, seriam o subdesenvolvimento como uma estrutura que tende a se reproduzir, e as relações no perfil da demanda, os padrões de consumo e distribuição de renda, e como ele sintetiza essas questões no capítulo do mito, subdesenvolvimento e dependência. Então, eu queria destacar como a dimensão cultural ela aparece quando ele relaciona o subdesenvolvimento e a dependência. A dimensão cultural ela aparece aí, não só no mito, mas também em outros textos, no Criatividade e Dependência, né, que é um texto um pouco posterior ao mito, né, e ele desenvolve essa questão da dependência cultural, voltando à nossa formação histórica, como os países periféricos se inseriram na divisão internacional do trabalho, obtiveram ganhos de produtividade, se inserindo na divisão internacional do trabalho, obtiveram um excedente adicional, puderam, com isso, importar novos bens de consumo, novos padrões de consumo, nos quais a tecnologia moderna estava se incorporando nos centros, né? Então, ele chama isso de uma via de acesso indireta à civilização industrial. E aí estaria, né, nessa forma de se utilizar o excedente, de se imitar padrões de consumo, né, e nessa forma, a gente encontra está presente um processo de dominação cultural, né, de dependência e dominação, né? E ele vai colocar mesmo nos termos de que essa parcela do excedente que é apropriada pelas classes dominantes e que podem, então, seguir esses padrões de consumo importados, ela atuava como um instrumento de aculturação das classes dominantes. Então, a cultura, os problemas, né, essa dimensão cultural está presente, né, juntamente com essa questão da dependência, né? E, nesse sentido, conforme ocorria esse processo de aculturação, o desenvolvimento, o progresso, tudo foi sendo identificado a importação de certos padrões culturais, né?
Ele fala de uma perda, então, de contato das elites com as fontes culturais dos próprios países, né? Como essas elites se habituam a seguir padrões culturais importados, como incorporam a cultura material dos países centrais, né? E com isso outros valores vêm junto, né? Então, a dependência cultural, ela aparece como estando na base da reprodução de todas as das desigualdades, da reprodução dessas estruturas sociais que são típicas do subdesenvolvimento, são características do subdesenvolvimento, né? E aí ele desenvolve essa questão, havendo essa dependência cultural no início, assim, na nossa base, né, na base da nossa formação, com o processo de industrialização, vai havendo um enraizamento dessa dependência no sistema produtivo. Né? Antes, os bens eram essa dependência, né? A imitação dos padrões de consumo podia ocorrer via importações de bens, conforme, enfim, a gente não vai entrar, né? Conforme ocorrem restrições e tal, e a substituição de importações ocorre e vai avançando, ela vai avançando com participação de capital estrangeiro, com a dependência assumindo outras formas, não é? Ela se enraizando no sistema produtivo e assumindo ainda mais a forma, como ele coloca, de programação pelas filiais, pelas grandes empresas, dos próprios padrões de consumo. Então, reproduzindo essa questão, essa dependência cultural, né? Aprofundando isso e reproduzindo, né? E aí é típico, isso aparece em vários textos do Furtado, né, que nessa tentativa de reprodução dos padrões de consumo, de se reproduzir esse fluxo de produtos que estão surgindo nos países centrais, um fluxo contínuo, né, de produtos que surgem, a dependência vai se aprofundando e a dependência, enfim, muito por conta da tecnologia está sob controle, né, de grandes empresas, de oligopólios internacionais e tal. Acho que essas questões vão ser depois bastante debatidas ainda em outras sessões aqui, né. O que eu queria, para ligar um pouco também com o Mito, né, que é um livro do qual a gente vai falar muito aqui, está falando, enfim, graças em razão da comemoração dos 50 anos e tal, do seu lançamento, eu queria lembrar essa questão do desenvolvimento imitativo, correspondendo a uma certa ideia de desenvolvimento. Uma ideia de desenvolvimento que é um desenvolvimento que é uma ideia de se aproximar de um paradigma, né, de se aproximar de um padrão, de se aproximar dos países, do que é o desenvolvimento nos países centrais, né? E eu queria lembrar que ele já fala isso no análise do modelo brasileiro, antes do Mito, e acho que talvez antes mesmo da questão ecológica entrar mais forte, né, na discussão, muito próximo, mas ele já falava dessa questão desse paradigma ser inalcançável, por essa questão de a tecnologia estar em constante mutação, esse processo de transformação tecnológica ser cada vez mais rápido, então uma ideia de desenvolvimento imitativo, de se chegar aos padrões de desenvolvimento, ao que é um país industrializado, esse paradigma, esse padrão dos países mais industrializados, isso seria uma ideia de desenvolvimento impossível, inalcançável, né? E no análise do modelo, ele já fala que conforme se tenta mais com a análise do modelo, a gente já está, né, no milagre, já está num período de observação de uma realidade, né, outra realidade da economia brasileira, né? Ele fala que quanto mais aí eu vou citar um pedacinho, que se aumenta o esforço para andar mais rápido e reduzir a distância do alvo perseguido, a deformação estrutural se acentua, pois uma acumulação mais intensa em benefício de uma parte da população amplia o fosso que existe entre as condições de vida da minoria beneficiada e das massas. Esse fosso é a essência mesma do subdesenvolvimento. Então, quanto mais a gente, né, tenta seguir padrões de consumo e isso se incorpora no nosso sistema produtivo, mais a gente está ampliando o fosso característico do subdesenvolvimento, né? Então,
Eu trouxe isso para chamar a atenção que essa visão de que o processo de superação do subdesenvolvimento ele não pode ser uma busca por se atingir o nível de desenvolvimento dos países industrialmente mais avançados, já estava presente, né, assim, na obra do Furtado nesse início da década de 70, né, e que no mito isso vai ganhar novos contornos, né. No mito, essa ênfase na dimensão cultural, nessa questão das relações de dominação e dependência, né, que são fenômenos inicialmente culturais, e que estão ligados à reprodução das formas de vida dos países centrais, né, dos países de industrialização mais avançada, isso vai ganhar novos elementos, né? Ele vai reforçar no mito essa crítica à ideia de superação do desenvolvimento como uma corrida para se alcançar padrões de consumo, os padrões, né, tecnológicos de consumo dos países mais desenvolvidos, e ele vai incorporar o que vai também ser discutido numa outra mesa aqui, mas enfim, vou trazer muito brevemente, né? Ele vai incorporar essa constatação empírica dos limites, né, essa impossibilidade ecológica dessa corrida, de se buscar, né, de se buscar atingir os padrões, os níveis de vida, os padrões de consumo dos países mais avançados, então a impossibilidade dessa universalização dos estilos de vida dos países desenvolvidos, né? E essa ideia de desenvolvimento, como a gente vai ver, vai discutir melhor depois, né? É a ideia de mito, né? O mito seria é um mito porque é impossível de ser alcançado, né? E é um mito que legitima, ele diz no livro, né? Que legitima essa ideia de desenvolvimento imitativo, né? Esse mito, essa ideia de que todos poderiam alcançar os níveis de renda, os níveis de vida dos países mais desenvolvidos, legitima que os recursos que nos países periféricos são mais escassos, né, são limitados, esse mito, essa ideia legitima que esses recursos sejam canalizados para essa adoção de estilos de vida modernos. Em entrevista, o Furtado fala da civilização do automóvel, né, dessa cidade moderna, de toda a infraestrutura que isso exige, né, e como os recursos têm que ser, para se seguir certos padrões, os recursos são canalizados para certos tipos de investimento, né. Bom, e como o Furtado ele salienta no mito e também depois, especialmente no Criatividade e Dependência, né, constata-se a impossibilidade dessa universalização dos padrões de consumo, ou enfim, dessas formas de vida dos países mais avançados, mas ele chama atenção para o fato de que tem poderosos interesses atuando no sentido de impedir essa consciência dos problemas ecológicos, né? Ele chama atenção para o fato de que há muitos interesses envolvidos em se manter, e aí agora eu cito o Furtado do Criatividade, em se manter a ilusão de que a tecnologia por si só resolve todos os problemas que ela mesma cria. E aí eu estou tentando chamar atenção para a atualidade dessas discussões, como ele já colocava questões assim bastante atuais, né? E na medida em que se alimenta essa ilusão, ele chama atenção para o fato de que se mantém o desperdício de recursos no sistema como um todo, e se mantém a ilusão para os países periféricos de que eles podem trilhar um caminho de desenvolvimento à semelhança dos países que foi trilhado pelos países mais desenvolvidos, né? Então, a partir disso, eu acho que a gente pode depois deixar para discussão, porque eu acho que eu não consigo avançar muito aqui. A partir desses mitos, né, dessas ilusões que ele mostra que estão envolvidas, né, na noção de desenvolvimento econômico, ele vai passar a criticar o próprio conceito de desenvolvimento econômico, né? Falando, né, da necessidade de uma crítica profunda, como eu mencionei no início, né, uma crítica profunda da própria civilização contemporânea, dessa civilização que transformou meios em fins, né, que subordinou a todas as formas de criatividade a objetivos de aumento da eficiência do trabalho, de diversificação dos padrões de consumo, etc., né? Bom, para concluir, eu acho que eu vou só enfatizar o que ele... para onde caminha esse... Eu acho que isso vai ser tema de outras discussões, né? Para onde caminha o Furtado com essa
com essa necessidade de se repensar mesmo o próprio conceito de desenvolvimento, de se afastar desses mitos, né, enfim, do que a gente estava mencionando antes, né, ele vai falar de um verdadeiro desenvolvimento como sendo a capacidade de criar soluções originais para os problemas que são específicos de uma sociedade, né, da própria sociedade, né, e que para isso é necessário que se tenha um projeto social subjacente, né, um projeto que visa a melhoria das condições de vida da população como um todo, né? Então, é uma ideia de desenvolvimento que vai evoluindo, ou que vai enfatizando, né, o desenvolvimento como sendo a promoção do enriquecimento de um sistema cultural, por meio da canalização das suas forças criativas para os fins na vida social, né? Eu acho que eu já passei do meu tempo, mas só para... Faltou 2 minutos. Tá. Mas fica à vontade. Tá. Então, ele vai defender, a partir dessa... Estou tentando mostrar como ele defende uma nova visão de desenvolvimento, a necessidade de uma nova concepção de desenvolvimento, né? E nisso está envolvido a necessidade de se mudar o curso da própria civilização contemporânea, né? Desse deslocamento da lógica dos meios para a lógica do eixo da civilização contemporânea, da lógica dos meios para a lógica dos fins, né? Então, uma concepção de desenvolvimento que ele defende, né? Enfim, que ele enfatiza aqui nessa necessidade de uma nova concepção de desenvolvimento, uma concepção de desenvolvimento diferente da reprodução dos padrões de consumo, né, dessa simples imitação ou tentativa de se chegar esse desenvolvimento imitativo, né, essa cópia de padrões de consumo e níveis de vida, né. Então, os objetivos do desenvolvimento deveriam estar ligados à satisfação de necessidades básicas da população. E ele coloca outros elementos que aí, através dos quais a gente poderia colocá-lo em diálogo com outros pensadores, né? Ele fala, além da satisfação de necessidades básicas da população, que o desenvolvimento tem que ter como objetivo, né, o pleno desenvolvimento das potencialidades e aspirações das populações, do homem, do ser humano, né, como... de um modo amplo, né? E inclui nessa nova concepção de desenvolvimento também a necessidade, tem que estar incluído nisso, a necessidade de preservação do equilíbrio ecológico, né? Como uma parte para se pensar numa nova concepção de desenvolvimento, né? Então, só encerrando, o que eu tento chamar a atenção, né, para o Furtado, para as contribuições dele esses anos, essa ênfase maior dada a essas questões nos anos 70, né, é que ele está chamando a atenção para a necessidade de se pensar nos próprios fins da humanidade, quando se pensa nas questões, né, quando se reflete sobre o desenvolvimento, deve se pensar nos próprios fins, nos próprios objetivos da humanidade, né, e nessas reflexões, as dimensões cultural e ambiental, essa dimensão cultural, né, como eu tentei chamar a atenção, a partir de outros autores, né, como essa ênfase na dimensão cultural é muito particular da obra dele dentro do estruturalismo latino-americano, né, como nessas reflexões sobre os fins sobre os fins, os objetivos da humanidade no processo de desenvolvimento, essas questões, essa dimensão cultural e ambiental, elas ocupam lugar de destaque nas reflexões dele. Então, acho que isso demonstra, a partir, né, dessas questões, que há muito ainda a se pensar, que o Furtado ajuda, né, a obra do Furtado ajuda muito a se pensar nas questões atuais, que é uma obra que a gente ainda tem muito a nos fornecer para pensar nos nossos problemas contemporâneos, né? É isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Renata Bianconi. Passo agora a palavra imediatamente para o Carlinhos Pinksfeld. A palavra é sua, companheiro.
Bom dia, obrigado pelo convite, Alexandre, obrigado a todos e a todas que estão aqui, é um prazer. Até ia falar que depois de ser o terceiro a falar uma frase infeliz, mas é meio chovendo molhado no dia de hoje, mas realmente eu vou ter que repetir algumas coisas que já foram ditas. E o nome que eu escolhi, na verdade, é meio uma repetição da Conceição, que eu tinha bolado, eu achava que era a ideia brilhante, mas era o nome do nome lá do próprio Encontro de Diamantina. Até, Rosa, depois eu fiquei conversando com você, esqueci. Parece que teve uma vez contou uma história que foi um cara lá falar com o Furtado, falou, mas você é marxista. E ele falou, não, isso aqui. Então eu ia botar, mas depois eu lembrei dessa história que ele não tinha gostado muito de ser marxista, e no final vou fazer uma pequena provocação sobre o que pode ser, o que ele pode ser, que ele é furtadiano, estruturalista, economista político clássico, e eu vou fazer uma outra possibilidade. Bom, onde é que eu passo? É para cá, né? Para cá? Eu faço? Tem que ligar? Perdão. Então tá. Então eu vou falar mal primeiro do título. Eu falei que eu gosto de falar mal das pessoas por trás, que elas não ficam chateadas, mas eu vou falar pela frente. Estou brincando. Porque eu não acho que entre história e economia não é muito uma boa ideia, porque eu acho que não tem economia sem história. Por que eu estou trazendo aqui 8 textos do Sérgio Cesarato? Sérgio Cesarato é um grande amigo meu, para mim é um grande economista. Eu falo com ele que ele é o cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Infelizmente, eu estou terceira idade, então jamais serei, mas tudo bem. Mas ele está aí para as pessoas lerem o que ele escreveu. O Sérgio, em 19, ele começou a desenvolver uma série de estudos. Basicamente é o seguinte, para quem... A teoria econômica, mal ou bem, ela surgiu para a teoria capitalista, a economia capitalista. Certo. Nasce já para tratar desse assunto. E a economia política clássica tem como elemento central a ideia do excedente e a distribuição do excedente, e especificamente a relação do excedente, lucro e preço relativo. Eu vou mostrar aqui o núcleo dessa teoria. Só que a própria definição de excedente não é uma definição física, é uma definição que exige determinação histórica e institucional, não é porque sobra, entendeu? A própria definição exige isso. E o que o Sérgio tenta fazer aqui é trazer para formas pré-capitalistas a economia política clássica. Quem fez ele fica brigando, discutindo com o Polanyi, que fez isso para trás. O Polanyi, como ele é neoclássico, para frente, ele fica dizendo que é a economia de mercado, e o embedded, não embedded, quem estudou Polanyi sabe disso, tá certo? Mas o Sérgio, assim, Polanyi, por que você não é neoclássico para frente também? É bem melhor do que ser neoclássico para frente, não neoclássico para trás. Marginalista, para quem quiser. Então, o Sérgio, a partir desse trabalho, ele escreveu uma série de artigos, são 8 artigos. Eu deixo aqui para vocês, depois acho que vai ter coisa para quem quiser ler esses artigos. E ele tem essas, tipo, a economia institucional, a necessidade das formas históricas de reprodução. Ou seja, no fundo, todos esses trabalhos do Sérgio são para mostrar que você pode usar a economia política clássica para trás, para estudar um objeto que ela não se propôs a estudar, o próprio surgimento da sociedade, os surgimentos das sociedades no Neolítico, por que você surge uma sociedade agrícola, qual a relação disso com o surgimento ou não do excedente, como o excedente, a apropriação do excedente faz a própria geração do Estado, que é uma discussão interessante, fundamental. Tá? Ou seja, o ponto que ele chega, eu vou passar para esse para quem é um pouco mais velho, aqui aqui, não sei se alguém teve aqui, eu acho que talvez alguém não tenha. Teve um espetacular, extraordinário encontro de economia que reuniu nada menos que o Garanhani, o Steiner, o pai da Kamala Harris, o Silas Labine, todo mundo estava aqui, e saiu um livro verdinho, pela UCTEC, eu acho, não é isso? Que tem exatamente isso. E esse esqueminha aqui é o esqueminha que o Garanhani fez, que está nesse livrinho aqui da coisa. Tá? Então, assim, é como se juntasse os maiores economistas heterodoxos do mundo e botasse aqui em Campinas para fazer um seminário. É um evento que eu considero espetacular, que ocorreu e está nesse livrinho, que eu esqueci o nome de alguém. Capinha verde, bom, todo mundo sabe qual é. Tá. Então, esse esquema é o seguinte, o que o Garanhani chama, e o economista política clássica chama, do core, é um pedacinho muito pequeno da economia. Na verdade, eu vou botar aqui essa frase do Garanhani, que esses dados aqui atrás, essas 3 coisinhas,
são os intermediários. Como vocês estão vendo, esse off-core relations, esses setinhas mais grossinhas, elas representam... Está passando? Acabou a bateria? Pior dos casos. Voltou a bateria. Tá? Elas são relações que são objetos, elas fazem parte da investigação econômica. Elas são centrais para a investigação econômica, porque sem essas, você não chega no core. Para você chegar no core, que são relações diretas, que você pode ser, ele vai falar aqui, eu vou ler, dedutivas e muito simples, e matemáticas, tá certo? Para chegar nelas, você tem que ter esses elementos aqui, que são os elementos, os dados intermediários, que, por sua vez, são diferentes e menos gerais, que são por métodos históricos, estatísticos e modelagem, do que aqueles que estão dentro do core. Então, por isso que eu não falei sem história, eventualmente sem outras teorias, você não chega nem no core, que era o que a economia política clássica queria explicar, que era a distribuição. A distribuição do excedente. A teoria política clássica tem no excedente o seu elemento central. E é isso que você não pode sobreviver sem a parte do core, tá certo? Então, dentro desse núcleo, são analisadas as relações quantitativas necessárias que a competição implica em mercadorias e variáveis distributivas, que sua simplicidade comparativa são de natureza que permite tratamento dedutivo. Essa pode, o resto você pode ter outras coisas. Por outro lado, esses dados intermediários, como eu falei, e suas relações recíprocas referem não tanto um tratamento matemático como uma análise institucional e histórica. Basicamente é isso. Então, não é é dentro. Ainda que não seja dentro do core, é dentro do quadradinho de você estar estudando economia. Tá? Então, meu primeiro ponto é esse, e por isso que eu digo que o Furtado é economista política clássica, porque ele estudou história para usar no modelo dele e chegar numa interpretação de fatos históricos. E o me chover no molhado que eu vou repetir várias coisas que já foram ditas aqui, mas tudo bem. Talvez eu poupe tempo. Vamos lá. Então, esse aqui é uma propaganda, agora é minha, de um texto que eu acabei de escrever, acabei de publicar nessa revista Sociedade Brasileira de Economia Política, que mais ou menos fala isso. Eu trato da natureza, como todo mundo sabe, a teoria do desenvolvimento chamada clássica, dos pais, desenvolvimentismo, o Lewis, que foi citado aqui, o está rodando todo mundo, ela para fugir da teoria marginalista, meio precariamente, mas foge, tá certo? Ela utiliza a estrutura lógica da economia política clássica. E aí o conceito de excedente está no centro. Ela foge de um jeito meio que eu não gosto muito, que é com externalidade, que externalidade você está só... Tem um bicho aqui. Então, a externalidade, você está fugindo meio mais ou menos, está certo? E quando ele faz um excedente, que é o excedente estrutural de mão de obra, que vai ficar uma acumulação do tipo clássica, enquanto tem excedente de mão de obra. Eu brinco com meus alunos que é a teoria missão impossível. Essa teoria vai se extinguir daqui a 5 segundos, quando você acabar com o excedente estrutural de mão de obra. Então, eu não gosto muito de teorias que são tapa-buraco da teoria marginalista. Se você é economista político clássico, você é completamente crítico à teoria marginalista e tem uma teoria completamente diferente, tanto de quantidades como para preço. Tá? Bom, então, como eu falei, então, o conceito de excedente é apropriado da economia política clássica para a teoria de desenvolvimento. Tá? E aí, de novo, essa frase é minha, parecida com as que estão ali do Garanhani, e eu não tinha lido no Garanhani, sim, mas aquele artigo do Sérgio, não. A apropriação e utilização excedente não ocorre num vácuo, mas refletem condições materiais específicas da sociedade, condições técnicas de produção, que é exatamente isso aqui, esse pedacinho aqui, condições técnicas de produção, as relações de classe, que condicionam a apropriação do excedente, e elementos mais gerais, obviamente, já foi citado aqui, eu vou só repetir, Furtado, obviamente, do tempo todo está pensando na estrutura de classe social, como absorve o excedente, e essa absorção do excedente, como determina a própria produção e a distribuição. Tá? Eu depois vou só repetir o esqueminha com as coisas do Furtado, tá certo? Bom, e aqui esse é o ponto importante que eu acho que eu queria citar, que nesse meu texto eu digo que a teoria cepalina, estruturalista cepalina, apesar de ser um pedaço da teoria do desenvolvimento, é óbvio que nasceu junto, tá? Tem o mesmo ambiente, a mesma ideia, a mesma motivação, ela tem originalidades importantes. E uma delas, para mim, é justamente ter essa visão geoeconômica e geopolítica que
mostra instituições e inserções diferentes que dão uma particularidade de uma coisa que eles não tratam. Vou dar exemplos bem práticos, tá? O Lewis tem um modelo de deterioração em termos de troca. É por causa de salário, tecnologia, nada sobre inserção. O Rosenstein e Rodin, quando fala do Big Push, lá pela frente fala assim, mas tem que fazer o Big Push com as vantagens comparativas. Tá? No debate Nurks e Furtado, o Furtado fica enchendo a paciência do Nurks para falar, olha, o problema da restrição externa, e o Nurks só quer falar do problema do consumo e poupança. Então, nessa turma do desenvolvimento, essa questão não era tão fundamental. Tudo bem, era para o Singer, tá? Mas para a maioria deles não era. E eu acho que o grande passo que a gente tem, tá, é essa capacidade de inserir um elemento histórico estrutural enquanto histórico, enquanto geopolítico, enquanto geoeconômico, numa teoria que vai talvez levar a cara deles. Eles estavam lá no centro. Estavam na universidade. Imagina o Lewis, que era meio marxista, ainda chega, eu sou marxista, não vou dizer que... Entendeu? Então, aqui na perifa, era mais fácil para você vender o peixe, mas que, por conta disso, dá uma originalidade, dá uma marca muito importante de inserir a dependência, inserir a tendência ao desequilíbrio externo a formações sociais muito particulares, como já foi citado aqui, e uma formação geopolítica da expansão do padrão da Pax britânica, a globalização inglesa do século XIX. Então, tem uma cara e tem uma história. E essa história é o que define isso. Tá certo? Muito bem. E aqui eu cito uma outra criatura que eu adoro, que é a Krishna Bharadwaj, uma grande autora, que ela fala, e por isso que eu ia botar que era o Marx, né? Que é marxista. E o Marx é que se obtém o reconhecimento mais claro e o explícito que os conceitos e categorias, em termos dos quais o analista controla um sistema teórico, são específicos do próprio modo de produção que são historicamente desenvolvidos. Na verdade, o que o Sérgio quer falar no trabalho dele, nesses 8 artigos dele, é que você pode aplicar ao modo de produção não capitalista a mesma ideia do excedente da apropriação, do excedente da formação e da evolução desses métodos, desses modos de produção em termos econômicos. É isso. Mas o que o Marx está falando é exatamente isso, que o modo de produção historicamente determinado, ou seja, historicamente determinado, ele influencia, digamos, as conexões econômicas estrito sensu. Tá? Então, de novo, uma conotação dessa visão é que o processo de abstração teórica deve ser fundado em observações históricas e deve encontrar sua justificação e seu poder compreender a interpretações das experiências históricas. Então, não dá para separar, não é entre, é junto, e desde sempre, nesse caso. Tá? Vamos lá. Então, essa que é a minha ideia, e eu vou tentar mostrar aqui, dentro dessas setinhas, como é que é claramente o avanço teórico da historiografia latino-americana é importante. Então, um ponto central dessa vertente, tá certo? Que da trilogia do Prebisch é a distinção de economias periféricas e centrais, como eu falei para vocês. Como esses países são inseridos na visão internacional do trabalho e como elas têm bases diferentes, tá? A citação do Belchovsky, a forte integração internacional molda a relação centro-periferia resultante dessa vulnerabilidade externa. Vamos só pensar, tem 2 jeitos, na verdade, de pensar a vulnerabilidade externa. Tem o lado que eu gosto mais, o lado que eu gosto menos, tudo bem. O que eu gosto mais é elasticidade de renda. Tá? Elasticidade de renda mostra que certos bens têm elasticidade de renda maior do que outros bens. Muito bem, isso não é tão difícil ver. E se você é produtor de certos bens que têm elasticidade de renda menor, quando você for crescendo, você vai exportar bens que têm elasticidade de renda maior, tá certo? Que são o que você compra de fora e o que você vende tem menos elasticidade de renda. É natural que existe uma tendência aos equilíbrios externos. Isso é um fato, assim, não precisa ser nenhum gênio da matemática como eu para até perceber isso. Então, é muito fácil ver que se você cresce à mesma velocidade e você está crescendo a sua renda e ele também está crescendo a renda, ele vai comprar mais de você. Vai comprar menos de você e você vai comprar mais dele sempre. E, consequentemente, você vai crescendo um desequilíbrio externo. Tá? Esse eu acho que é um negócio que não dá nem para discutir, porque ela é quase que... É você dizer que quando a pessoa vai ficar rica, ela vai querer comer para caramba, sabe? 5 pratos de arroz por dia e não ter um carro ou um celular melhor que esse aqui. Então, é óbvio, isso é meio quase que trivial. De novo, este tipo de análise, tá certo? Se baseia em quê? Se baseia numa estrutura produtiva, no que você produz e o que no outro produz,
E essa estrutura produtiva do que você produz e do que do outro produz, por sua vez, está relacionada com o que já foi mencionado aqui, com uma certa forma, e eu vou voltar aqui rapidamente, de tecnologia e de apropriação da tecnologia. Então, o tempo todo, Furtado vai até o mito, depois eu vou botar aqui algumas coisas do mito, vai no mito, ele repete, não é ruim repetir, não, eu estou repetindo o que os outros falam, tá certo? Não é ruim repetir, repetir é mostrar que você é consistente, você é coerente, tá certo? Repetir uma ideia central que vai se renovando com o tempo. Na verdade, como já foi mencionado aqui, o mito é uma renovação e uma ampliação de uma ideia que está muito antiga, de acordo com a mudança da estrutura produtiva internacional, e que outro dia virou... Cara, eu estava escrevendo sobre o mito, e, na verdade, a ideia de cadeia de valor é o mito, assim, é o mito com... Como é que é? On steroids, né? É o mito com 3.0. É o mito levado a uma enésima potência muito forte. Tá? Então, é importante isso. E o outro lado, tá? Do Prebes, por que dá deterioração de termo de troca? Ele fala assim, era para ser ao contrário. Se o crescimento da produtividade do centro é maior que da periferia, tá certo? Era para os preços dele caírem, se você fosse incorporando o crescimento da produtividade nos preços. Você fala, mas o salário nominal dele sobe. Por que o salário nominal deles? Porque eles têm um mercado de trabalho mais regulado, porque os trabalhadores conseguem se apropriar desses ganhos de produtividade. Ou seja, desculpe voltar aqui, depois eu prometo que não vou ficar voltando, que eu botei de novo isso aqui, olha aqui. É a condição de determinação no mercado de trabalho que faz o impacto no salário real e que implica nas condições técnicas de produção. É obviamente que o trabalhador não pede salário, ele pede salário real, mas ele pede salário real através do salário nominal determinado pelos seus sindicatos ou pelo seu partido político. Então, isso é um elemento institucional, histórico, que os trabalhadores do centro conseguiram, que vai determinar uma certa não absorção do progresso técnico por rebaixamento de preço, tá? E que, por sua vez, vai dar o mecanismo de deterioração de termo de troca do Prebes. Você não tem o mecanismo de deterioração de termo de troca do Prebes se você não imaginar, se você não observar como está organizado o mercado de trabalho no centro, como está organizado o mercado de trabalho na periferia, a dinâmica do salário nominal do centro, a dinâmica do salário nominal da periferia. Ou seja, não é entre, é junto. Então, basicamente, essas são as ideias que um exemplo e que eu acho central para a teoria cepalina, tá certo? De como essas teorias são casadas. Agora, rapidamente, eu vou entrar um pouco no coisa. E aqui as maravilhas do OCR e do como é que é? Busca do PDF. Dá para você contar o número. Então, eu não me dei o trabalho, porque eles fazem isso em 1 segundo, e aí a obra do Furtado, ela é a economia política clássica, porque tem, na formação econômica brasileira, 40 citações de excedentes, na outra 61 e na outra 33. Ou seja, é óbvio que o conceito de excedente está no centro, no cerne da reflexão do Furtado. Por quê? Porque é exatamente isso, é quem absorve o excedente, como absorve o excedente, qual é o impacto disso na distribuição de renda, qual é o impacto da distribuição de renda na estrutura produtiva e nas relações de produção. Tá? Então, fica claro que esse é o elemento. Aí, só rapidamente, passando aqui para cada um desses, também já foi meio mencionado, o estudo da formação econômica era interessante, porque ele tem um quê do Sérgio, tá? O trabalho do Sérgio anterior, porque ele trata de relações não capitalistas. A cana não é capitalista, o ouro não é capitalista, e o café, durante um certo tempo, não é capitalista. Tá certo? É escravocrata. Capitalista, estou falando num sentido muito, muito simples, tá certo? Estou falando que as relações de produção não têm assalariamento, assim, bem simplório. Apesar da cana ter se inserido de forma dinâmica, na dinâmica mercantilista do período, ou seja, ter sido fundamental para... E é engraçado, eu sempre falo que, acho que foi ali no Antonil, que diz que, quando ele viu o engenho, ele diz assim, por isso que o nome é engenho, porque é muito complicado. Se você viu numa planta industrial do período, o engenho era assim, o top de linha, seria uma fábrica de microchip, equivalente da época, era um negócio muito complexo, integrado numa rede comercial extremamente complexa, que deu acumulação primitiva e todas essas coisas que vocês estudaram já em EG, tá? História Econômica Geral. Então,
o Furtado, mas o Furtado usa isso para análise, usa esse excedente, como você faz o excedente, como se apropria o excedente, para fazer uma análise pré-capitalista. Mas depois, que o Maurício mencionou aqui, ele usa isso também na capitalista. Quando surge o trabalho assalariado, tá certo? E você mantém o padrão de consumo, tá certo? Sei lá, o excedente agora é absorvido por uma pequena elite, essa elite tem um padrão de consumo especificamente muito para fora, o que você produz também tem uma volatilidade de preço mais alta, e você tem, acho que a chamar aqueles vários capítulos de tendência ao desequilíbrio externo. Então, de novo, a tendência de equilíbrio externo não é porque você vai chegar a um equilíbrio esse equilíbrio externo dado pela vantagem comparativa e pleno emprego. Não, você vai ter uma tendência estrutural política, por assim dizer, política no sentido de quem absorve o excedente, como que absorve o excedente consome, como o cara que absorve o investimento investe. Não tem pé nem cabeça o cara que investe em café, de repente, não, eu tenho uma ideia genial, vou investir em indústria que é o futuro do mundo. Não vai, porque ele tem uma lógica de acumulação capitalista naquele momento dele, que é historicamente e institucionalmente determinado. Tá? Na transição para 30 também é importante. Na transição de 30, que acho que também o Maurício mencionou, você tem mudanças institucionais importantes que são locais e mundiais e o surgimento de novos atores políticos, que são as classes médias urbanas que chegam, começam a fazer um acordo junto com Getúlio, você muda os interesses, muda o poder, muda mais ou menos, né? Quando ele vai salvar a economia, ele salva o multiplicador que ele usa lá na formação econômica, é o multiplicador dos cafeicultores. Os caras eram tão poderosos, você salva eles primeiro, através deles, você pega o multiplicador e salva o conjunto da economia. Se vocês que se dane, eu vou chutar o pau da barraca. Não chutou muito, mas chutou médio, né? Que você faz uma economia mais intervencionista, mais keynesiana, mais digamos, o fluxo da renda para onde passa pelo setor mais convencional, que é comprar. Mas tudo bem, não para mudar uma estrutura produtiva em 3 anos. Tá? Então, é relativamente normal que isso ocorreu. Mas, de novo, ocorre também por determinações sociopolíticas. Os caras eram os cafeicultores. Tá? E estrutural, porque a estrutura produtiva era assim. Então, a transição também tem, eu acho, um elemento que não se explica. Se você quer botar o multiplicador keynesiano, você tem que ver, mas por que o multiplicador foi aí? Podia ter sido em outro lugar. Talvez o impacto do multiplicador fosse maior. Então, o próprio impacto do multiplicador, lá, os efeitozinhos do multiplicador, tem a ver com aonde você investe os efeitos de atribuição do produto, né? Você aumenta o produto e como você isso pode aumentar. Tá? E aqui eu vou fazer um alerta, alerta anti-nova economia institucional. Por que eu estou fazendo isso? Porque já foi colocado para o Furtado e virou moda, infelizmente, porque o cara ganhou o prêmio Nobel. Os 3, né? Foi o Acemoglu, Williamson e o terceiro, sempre esqueço. Johnson. Williamson e Johnson. Acemoglu, Williamson e Johnson. Né? Acho que são os 3, não é isso? Bom, essa gente, eu acho, pessoalmente, eu acho que não há nada para se ganhar e muito a se perder se você colocar, inserir o Furtado dentro do escopo dessa abordagem marginalista do desenvolvimento. Minha opinião, obviamente. Primeira coisa que essa citação, a citação do Sérgio, tá, que também faz uma observação crítica dessas teorias, você tem uma primeira fase deles que acho que não colou muito, que é muito marginalista, tá certo? Como vocês estudaram já esse negócio, vocês são forçados a estudar isso, a teoria marginalista tem o conceito de eficiência e paretiano, tal coisa, então se você deixar tudo como o mercado quer, você vai chegar na eficiência paretiana. O problema é que você tem problema de informação, lá o nosso amigo Coase, tá certo? O problema de custo de informação é muito simples, então o Estado, que não era nem para existir, era só para o troço se organizar per se, tem que entrar para poder justamente, com uma falha de mercado, para poder criar esses mercados que seriam eficientes. Aí ele, no momento 2, fala assim, puxa, mas não é eficiente. E aí vem uma coisa que fica meio, em inglês, appealing para as pessoas, tá certo? Então é o Estado malvado. É o Estado que, na verdade, introduz... O Estado que existe não é aquele Estado que o mercado não conseguiu fazer, mas vai, como second best, fazer uma estrutura produtiva que vai dar eficiência, ou próximo da eficiência marginalista. Não, é o contrário. Esse Estado é o Estado predador, que é fechado, não é aberto, é o Estado que vai justamente impossibilitar esta maravilha
do funcionamento marginalista da economia acontecer. E é por isso que isso é appealing, isso tem um apelo para as pessoas. Ah, tá vendo? E aí, por isso que o pessoal fala, no Brasil, aqueles caras do exportador, do primário exportador, o pessoal da mina. Óbvio que tem dois problemas nesse tipo de análise. O primeiro problema é achar que, se você não tivesse esses caras, de alguma forma mágica, o Estado brasileiro, a política brasileira tivesse sido formada aberta, com todo mundo podendo participar, tudo lindo, você teria, então, a eficiência que faria com que o Brasil seria igual à Suécia. Tudo bem, isso aí, ou parecido, sei lá, alguma coisa. Então, o problema é esse. É a mesma coisa, por isso que eu detesto teoria de história, como é que é essa parte que o cara faz, conta a história como devia ter sido, esqueci o nome agora, história contrafactual, desculpe. É que o cara, para você ter um contrafactual, você tem que ter um paradigma. O paradigma dos caras é marginalista. Se não tivesse feito isso, mas tá certo, você tem que ter uma base, você tem que ter uma história contrafactual. Eu podia contar milhares de histórias, só que a história contrafactual é, na verdade, um modelo marginalista. Ok. É meio isso. Esses caras da nova... Essa maldade do Estado predador é o contrafactual deles marginalista, de funcionamento eficiente. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que o Sérgio aponta também é que eles não explicam muito bem como esses malvados chegaram, tá certo? Porque os bad guys tomaram o poder. E o bom do Furtado, justamente, que não são nem bad guys, nem good guys, nem o bad cop, nem good cop. É como a história se moveu e como a ocupação daquele território foi dada, porque primeiro teve capitania hereditária. Eita, acabei? Não, eu estou tranquilo agora. Então, vou correr. Então, rapidamente. Então, no desenvolvimento e subdesenvolvimento, eu acho, eu sou fogo, falo, estouro muito. Bom, no desenvolvimento e subdesenvolvimento, já foi falado, então não preciso ficar repetindo, tá certo? Qual é o problema do desenvolvimento e subdesenvolvimento? Que é a apropriação do excedente através de uma estrutura de propriedade concentrada, um mercado de trabalho frágil, determina uma estrutura tecnológica e de consumo que tem impacto negativo sobre a própria conversão de capital. Esses elementos históricos acabam fazendo o modelinho dele, tá certo? Que diz que você vai, quanto mais você adota uma estrutura intensiva em capital, maior a necessidade de investimento para uma taxa de crescimento, e você adota isso porque tem uma concentração de renda e o padrão de consumo é de produtos sofisticados e mais, com uma relação capital-produto mais elevada, tá certo? E isso, quanto maior a relação capital-produto, menor é a quantidade de gente que você emprega e mais se empurra para baixo o salário. É óbvio que, de novo, agora eu fiz lá o negocinho aqui, ó. Cadê? Indo para trás. Aqui eu fiz aqui esse trocinho que dá para ver que, obviamente, que as condições técnicas têm a ver com o salário, que tem a ver com o mercado de trabalho e que determinam o produto social. Exatamente isso. São as externazinhas do modelo aqui que o Furtado está examinando quando faz esse teoria de desenvolvimento e subdesenvolvimento. O mito, já foi bem falado, então não preciso falar, mesma coisa. E ele também tem essa manutenção do padrão de consumo se acelera, ganha corpo, tá certo? Fica pior, porque agora tem essa nova conformação da ordem capitalista internacional, tá? E seus impactos renovados no argumento histórico da CEPAL, que eu já falei aqui sobre isso. Só se magnifica, a dependência tecnológica fica pior ainda, maior ainda, o espalhamento do padrão de consumo fica mais generalizado, e isso é pura verdade. Só queria fazer um comentário: o Furtado não gostava de capitalismo, normativamente, não achava a mínima graça, achava o padrão de consumo ruim, ele tinha uma visão de mundo diferente. Engraçado o negócio que o Schumpeter fala de visão de mundo. Ele tinha uma visão de mundo completamente diferente da visão. Independente, entendeu? Sou crítico da teoria marginalista, porque tem problema da cultura. Não. Sou crítico, não, porque vai acabar, porque a taxa de lucro vai cair. Não. Eu não gosto como projeto, como visão de mundo dessa ordem social. Isso é um ponto importante, Furtado, tá? Que eu acho que já foi chamar a atenção, eu acho que tem que ser repetido. E só para terminar, vou falar essa frase aqui do Sérgio, eu vou ler, isso é chato, mas vou ler, tá? Mas é porque eu acho que é importante, tá? Um desafio para as pesquisas futuras baseado na abordagem clássica do excedente é uma teoria mais sistemática da coevolução dos aspectos material e imaterial da economia que o próprio trabalho de Hercule de Marx deixou parcialmente determinado. A gente falou bastante aqui dessa parte de aspecto material e imaterial, como cultura, ideologia, etc, etc. O segundo desafio diz respeito à acusação de funcionalismo, movido pelas teorias orgânicas. E aqui essa pergunta, obviamente, tem a ver com o comportamento dos indivíduos e a agência
e como indivíduos podem ou não podem determinar a história, e a ideia que é muito forçada a teoria marxista, todo mundo é uma espécie de robozinho da história e não tem nenhuma capacidade de mudar per se, tem um texto certo sobre isso também. Quais são as forças históricas que transformam, o Engels, né, que transformam nesse motivo nos cérebros dos autores, né? Então, uma forma alternativa ao individualismo metodológico que seja encontrada nos estudos histórico-culturais, incluindo pós-processualismo e relativismo cultural, que, em aparente oposição a versões mais objetivistas materiais, na verdade, elas podem ser vistas no seu complemento, explicando comportamento e agência por meio de lentes orientadas para a classe, além de gêneros como gênero e raça. As pessoas agora estão com raiva disso, mas tem que inserir isso no teu estudo futuro. E eu acho, nesse ponto, o Furtado é pioneiro, porque ele inseriu cultura, inseriu esse debate para tentar formar um quadro mais amplo de uma dominação, de uma ordem mental, política, ideológica, institucional, que explica a economia. E a provocação final é assim, quem sabe o próximo, assim, Furtado, um autor israfiano. Obrigado. Bom, gente, são 11h15, nós tivemos 3 brilhantes exposições que se ativeram ao tempo, então eu tenho a possibilidade de fazer uma pequena intervenção no sentido de estimular o debate e depois passar as palavras para a plateia. Nós temos vários professores da casa aqui, de outras instituições, alunos da graduação, da pós, e eu acho que temos tudo para ter um profícuo debate. Os 3 expositores seguiram à risca, né? Ou seja, aquilo que foi proposto, né? Ou seja, mostraram, colocaram a partir de diversas lentes a questão do método Furtado, né? E vou tentar discutir um pouco essa questão a partir da reflexão que eu desenvolvi junto com o meu querido xará, o Alexandre Sais. A gente está com um livro aí no Prelo, Celso Furtado, Trajetória, Pensamento e Método, e a gente começou a pensar esse livro em sala de aula, quando no âmbito das comemorações do centenário do Celso Furtado, a gente deu uma disciplina com esse nome, no IEB, uma disciplina de pós-graduação, em 2020, 2021, no contexto da pandemia, né, xará? E o Alexandre Sais continua, inclusive, dando essa disciplina na graduação e na pós. E foi ali que a gente começou a pensar, a fazer uma reflexão sobre o Celso Furtado, não necessariamente inovadora, né, xará? Mas a gente tentar pensar algumas questões que a gente pensar conjuntamente, inclusive, com os integrantes dos cursos. E algumas questões que foram colocadas aqui, o Maurício fala dos modelos de explicação histórica do Celso Furtado, a Renata fala da articulação mais ampla a partir da dependência, fazendo com que o subdesenvolvimento seja entronizado, né? A noção do pensamento do Celso Furtado como vinculado à economia política, à teoria do desenvolvimento a partir de uma geoeconomia, de uma geohistória que tem história e instituições, partindo da noção de excedente, como o Carlinhos colocou, todas essas questões estão trazendo a questão do método em Furtado, que os alunos de graduação, quando leem FEB, onde é que está o método? Né? E a gente brinca no livro, né? O Celso poucas vezes se referiu ao método que está por trás. No Teoria Política do Desenvolvimento, numa edição dos anos 70, ele chega a criar ali um anexo sobre o método em outras obras, na introdução ao desenvolvimento, enfoque histórico-estrutural, mas ele, no desenvolvimento e subdesenvolvimento, nos capítulos 3 e 4, quando ele desenvolve economia comercial, economia industrial, e depois, na hora que ele fala que tem uma cunha, na hora que ele vai falar das estruturas subdesenvolvidas,
uma cunha capitalista e relações de produção não capitalistas. Ainda ele está falando de estruturas duais, híbridas, que muitos vão acusar de dualismo, mas ali ele está explorando um terreno, aquele é um marco conceitual. Esses capítulos 3 e 4 do desenvolvimento e subdesenvolvimento foram escritos no primeiro semestre de 58, ou seja, antes da formação econômica do Brasil. Então, uma das ideias que a gente teve, inclusive partindo dos textos, não sei se o professor Maurício está de acordo, e da obra do Roberto Pereira Silva, que estudou o Jovem Furtado, né, a partir da tese de doutorado. Ou seja, se a gente pega economia colonial, né, tese de doutorado, depois economia brasileira, como o professor Maurício falou, você tem ali o núcleo da segunda parte, da última parte do FEB, e mais uma discussão teórica, a gente vai discutir os autores e tal, né? E no FEB, então é quase como se na tese eu tivesse uma interação entre história e economia em que o historiador predomina. No Economia Brasileira, eu tenho o economista cepalino predominando sobre o historiador e utilizando material historiográfico. No FEB, eu tenho uma fusão entre história e teoria. Então, por isso que o entre, mas não é o entre, é uma costura junto em que eu chego a um novo patamar metodológico. Então, a construção de FEB é resultado desse processo em que o economista cepalino sai de cena para entrar o Celso Furtado. É ali que ele vira Celso Furtado, e que o Ricardo Biechov vai falar como a obra-prima do estruturalismo, porque dá profundidade analítica e densidade histórica. Ninguém tinha mergulhado. E a maneira como ele faz os cortes transversais no tempo, ele não vai contar toda a história da colônia, ele vai mostrar que a colônia tem crescimento sem alterações estruturais. Ele vai falar, bom, e aí a economia mineira? A economia mineira tem nexos de solidariedade econômica que depois eu tenho uma regressão sobre existência. E por que ele não fala do café na escravista? Porque ele quer mostrar a mudança. E aí ele vai pegar o colonato, o Carlos Malhorquim vai dizer que ele vê assalariado por todos os lados, porque o regime de colonato não é um assalariamento pleno, mas o que ele está dizendo é que agora tem uma economia de mercado interno que vai gerar desequilíbrio externo. E depois de 30 eu vou ter uma nova configuração institucional. O Chico, que critica o Celso Furtado no Crítica à Razão Dualista, vai reconhecendo no Ornitorrinco que tem um 18 de Brumário ali, o novo modelo de acumulação. Entra o Celso Furtado, economista político. Então, um pouco o mote meu do professor Alexandre Sais é que você tem um método e várias interpretações, algo que percorreu aqui, né? Ou seja, no mito ele é forçado a refazer. Não, essa que é a vantagem de não ter uma teoria pronta e acabada que eu testo. Eu tenho um método que eu atualizo para compreender totalidades históricas e para atuar sobre elas, que é diferente do que os economistas tradicionais fazem. Eles fazem modelos explicativos muito resumidos para prever. Aquele que faz parte da história, né? Então, como o Chico, mais uma vez, o Celso Furtado é contemporâneo da sua própria criação quando ele está escrevendo Formação Econômica do Brasil. Quase como se fosse um romance da coletividade nacional contado a partir da economia, em que o leitor ali, por isso que ele está entre as obras mais vendidas, o leitor ali ele vê que ele pode superar o subdesenvolvimento que era o eixo articulador. Então, no subdesenvolvimento e desenvolvimento, ele já está dizendo que o desenvolvimento não cabe nos parâmetros estreitos da análise econômica. É fantástico ele já dizer isso em 58, 59. Então, essa associação entre o econômico e o não econômico, que ele vai falar no Teoria e Política, já está presente aqui no Formação Econômica do Brasil. Carlinhos, você sabe que eu tinha preparado de fazer trazer essa questão do Prêmio Nobel, né? Porque eu sempre tive a ideia, acho que agora vou ser forçado a escrever, de escrever um artigo chamado E se a Acemoglu tivesse lido Furtado? Né? Porque, para aqueles que... A Acemoglu deveria ter lido essa. Porque, então você tem o Daron Acemoglu, o James Robinson e o Simon Johnson, que ganharam o Prêmio Nobel. O livro mais conhecido, né, é o Por que as Nações Fracassam, que esse nome pomposo, né? E
eu costumo brincar em sala de aula que tem quase que uma sequência, né? É o Rostow, da Etapas do Crescimento Econômico, é o Douglas North, e depois o Porquê as Nações Fracassam. Então, tem primeiras etapas que todos percorrem, quase como se percorressem em raias separadas. Não tem a noção de sistema internacional, né? Então, por isso que é o Manifesto Não Comunista. Todo mundo pode se desenvolver. É a linha conservadora do Kennedy, do governo Kennedy. O Walt Rostow é assessor do Kennedy, né? E o Celso Furtado já está se confrontando com ele, e o seu amigo Gershengorn escreveu antes e já está confrontando ele antes do Walt Rostow escrever o Etapas do Crescimento Econômico. Depois veio o North, vai dizer, olha, nem todo mundo chega lá, porque tem processos de modernização em que eu gero quase rendas e elites movidos por incentivos perversos, conluios, o capitalismo de compadrio se instala nos países não brancos. Então, eu tenho incentivos perversos para que elites sejam mancomunadas com determinados grupos. Aí o pessoal, o Darwin Acemoglu e outros, vão falar, não, a história importa. Vocês estão fazendo uma estigmatização da história. Então, vamos contrapor, por exemplo, a Espanha e a Inglaterra. Né? Por que a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra e não na Espanha? Porque na Inglaterra tem instituições inclusivas e na Espanha instituições extrativas. Então, vocês imaginam a Revolução Industrial na Inglaterra, vocês imaginam a Manchester, né, do capitalismo industrial, imaginam o Engels lá vendo a situação da classe operária, né, e vendo as instituições inclusivas. O tráfico negreiro precisa ser uma instituição muito e que livra bastante pessoas do navio para enriquecer. Então, na verdade, o conceito-chave para entender que é a acumulação de capital ou padrões de desenvolvimento não entra. Eu tenho uma estrutura binária em que tenho, inclusive, o modelo extrativista de colônia, de exploração, que está presente no Caio Prado e no Celso Furtado, contempla essa relação de Espanha e Portugal e, ao mesmo tempo, eles mostram como a Inglaterra se insere no sistema internacional de maneira diferente. Mas aí eu estou trabalhando com interação entre história, instituições e sistema internacional. Se a gente pega... Então, qual que é aí eu tenho esse dualismo das instituições inclusivas e extrativas e a noção de dependência do padrão. Eu estou fazendo aqui, abrindo para o debate, tá? Porque essa noção de path dependence, ou dependência do padrão, ficou muito disseminada, como se fosse uma forma de incluir história. Então, o Celso Furtado e o Caio Prado nunca disseram colônia de exploração, colônia de povoamento, então você não vai. Pelo contrário. Né? Tem todo um processo de transformação do sistema internacional e dos processos de industrialização. Esses autores, eles vão dizer, olha, eu tenho a dependência do padrão. Então, eles colocam a história quase como uma coisa rígida. Mas, em determinados momentos, em conjunturas específicas, a partir de instituições boas, eu posso mudar. Então, é quase como se fosse uma maneira de tirar a história do processo e as instituições viam quase que um deus ex machina, uma coisa que vem ali e que serve para o gosto do freguês. Obviamente que eu estou estilizando. E o Celso Furtado, se a gente pega o capítulo 18, só para terminar, do Formação, que é o confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos, é um capítulo de 6 páginas. Vai dizer, olha como é que é a estrutura dos Estados Unidos. Pequena produção, os mercadores, já tem alguma produção industrial, né, a expansão do Oeste, relação com a América Central e o Caribe, de exportação, a indústria de navegação já sendo construída própria, né, e aí ele compara o Alexander Hamilton com o Visconde de Cairu, que nós temos o conhecedor aqui do Visconde de Cairu, o professor Nelson Cantarino, que conhece bem a obra do José da Silva Lisboa. Então ele está pegando os intelectuais, as instituições, as estruturas econômicas, sociais e padrões de desenvolvimento, para chegar e dizer que foi a pergunta que norteou a sua trajetória. Por que os Estados Unidos se industrializaram no século XIX, emparelhando-se com as nações europeias, enquanto o Brasil evoluía no sentido de transformar-se no século XX numa vasta região subdesenvolvida? Então, não trabalho com instituições separadas da história em determinados momentos. Elas são construídas, tanto as instituições e as histórias, com as estruturas econômicas e sociais a partir desse método.
que precisa ser atualizado a partir das novas, né, transformações do sistema internacional, da dinâmica econômica e social, para que a gente possa fazer novas interpretações. Então, eu acho que a gente, uma maneira de trazer o Furtado é pensar nesse método. E eu achei muito interessante ali a discussão que você fez do materialismo histórico, tem toda uma discussão dele, obviamente, com Marx e com outros autores, a reflexão de Furtado com Polanyi, com Marx, com vários outros autores, sempre rende frutos. Então, estou levantando algumas questões, mas eu acho que os três expositores colocaram muito bem a questão de quão original é o método e como o método não enrijece. Né? Porque tem uma visão do pessoal mais neoclássico, os economistas ortodoxos liberais, que a teoria do subdesenvolvimento, a teoria da dependência, elas foram superadas, foram ultrapassadas. Eu não entendo como é que algo que é um método para acompanhar as transformações da história pode ser superado se eu sou capaz de acompanhar as estruturas, tentando ver quais são os elementos norteadores do processo histórico. E queria, inclusive, ressaltar que na exposição que está ali, tem um caderno a Leia está aqui presente, no acervo do IEB, a gente descobriu ali um caderno que está, de 1975, notas sobre o conceito de excedente. Inclusive falando como o conceito de excedente era importante, porque ele permitia acompanhar a transformação de economias não capitalistas. Está escrito lá. Tirar a foto e mandar para você. Então é isso, gente. Foi uma. Aqui eu tentei fazer uma síntese, colocar a reflexão que eu e o professor Alexandre Sais realizamos no livro, e passo a bola para vocês.